Olá, bom dia, aqui Pastor Odivan. Queria falar hoje sobre cegueira espiritual, uma doença mortal. Cegueira espiritual é doença mortal, na qual, porém, o doente, acredita que está saudável, que está bem. Este segue para o inferno, pensando que está indo para o céu, Está cego, não consegue distinguir, não consegue ver o caminho mau. Ele pensa que está no caminho bom. A cegueira espiritual é uma doença incurável para o homem, ou seja, o homem não pode curar-se a si mesmo da sua própria cegueira. Então, ouça, todo o esforço humano para curar-se a si mesmo é inútil, pois ele acredita que está vendo, ele acredita que aquela imagem mental que ele tem, aquela crença é a verdadeira, é como uma pessoa que acredita numa miragem, que segue para aquela coisa pensando que está caminhando para algo real, bom, verdadeiro, quando na verdade é falso. Então, inicialmente ele acredita que vê, agora posteriormente Deus mesmo não quer que ele veja. Deus mesmo não quer que ele veja, porque ele acredita tanto naquilo que está fechado a qualquer ação divina na vida dele. Então Deus permite que ele continue daquele jeito que ele quer viver, que a pessoa quer viver. Olha, onde é que está isso na Bíblia, Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17 diz assim: acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados sois vós, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvem e não ouviram. Então notem bem, primeiro, o reino dos céus é cercado de mistério, é um mistério, um mistério que precisa ser revelado pelo próprio Deus. Não tem meio da gente arrancar uma revelação por nossos próprios esforços. Só Deus pode revelar os mistérios, do reino dele. Então, tais mistérios são revelados a uns e ocultados de outros, conforme nós vemos no versículo aí, no texto que nós lemos: aquele que muito tem será dado e terá cada vez mais, aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Então isso é a respeito aos mistérios do reino de Deus. Segundo, entender, aceitar, ser transformado pelos mistérios celestiais é dádiva de Deus, não é coisa do homem. E não temos como eu já disse, arrancar, produzir ou forçar uma revelação daquilo que está oculto nos tesouros celestiais. É um ato da própria vontade de Deus revelar aquilo que lhe é dado, aquilo que é dele a nós, ou aquilo que ele é a nós. Porque Deus não revela apenas o que ele quer fazer, o que ele tem, ele revela ele mesmo, a pessoa dele mesmo. Além do mais, aqueles que têm tais mistérios revelados terão muito mais, e aqueles que não têm
continuarão cada vez mais distantes, cada vez mais ignorantes a respeito do reino dos céus. Mas uma pergunta: por que o Evangelho não é a luz para os gentios, não é a luz para os povos, como diz o profeta Isaías, as Escrituras de um modo geral? Por que Deus quereria que os cegos continuassem cegos e que os surdos continuassem surdos? A resposta está na dureza de coração deles. Isaías capítulo 6 fala que aquele povo era um povo de impuros lábios, incrédulos, de coração duros, obstinados. Isaías se viu como um deles, mas porém Isaías confessou os seus pecados, né? E foi tratado por Deus. Mas não só isso, as pessoas eram intratáveis, eram irreconciliáveis, e eles eram de tal forma irreconciliáveis que não houve remédio para tratá-los, né? Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16, diz que Deus enviou seus profetas de madrugada falando o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, falando, chamando ao arrependimento, mas não houve, essa expressão está lá, não houve nenhum remédio, não houve remédio. Olha, quando Deus não acha remédio, né, para tratar a cegueira espiritual, quem é que vai tratar? E por causa disso, porque Deus não achou um remédio para tratar do povo, ele teve que derramar juízo, castigo veio no cativeiro babilônico, por exemplo. Então, há dois tipos de pecadores. Veja, todos são pecadores, mas há dois tipos de pecadores. Um é obstinado no seu pecado, são irreconciliáveis, intratáveis. Nestes, a estupidez é tão grande que o Evangelho é como pérolas lançadas aos porcos, ou como aquela semente boa lançada em terreno ruim, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos, em que a semente da palavra de Deus não pode germinar. O outro tipo são os pecadores reconciliáveis, tratáveis. Nestes, a palavra de Deus é como a semente lançada em boa terra, produz frutos a 30, 60, a 100, conforme está lá na parábola do semeador, né? Então, assim, Deus que conhece os corações, né? Ele chama os reconciliáveis à reconciliação, mas entrega os irreconciliáveis à irreconciliação, vamos dizer assim. Ou seja, ele permite que aqueles que são tratáveis tenham o coração cada vez mais tratáveis, mais macios, mais maleáveis, e aqueles que têm o coração duro continuam endurecidos. E só Deus pode quebrar a dureza dos nossos corações, mas Ele faz isso quando nós permitimos que Ele o faça, né? Então, está certo o ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver, né? Penso que a pior cegueira do homem é seu orgulho. A pior coisa que tem na vida do homem é seu orgulho. É ele achar que ele tem a resposta em si mesmo para tudo. Eu já tenho a minha resposta, não preciso mais de professor, não preciso mais de instrução. É aquele que acha que a sua filosofia resolve, o seu autoconhecimento, as suas formações, suas pós-graduações, ou simplesmente a sua estupidez, né? Como diz na música do Roberto Carlos, sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. É isso, meus amados. Deus nos ama, mas muitas vezes a nossa estupidez não nos deixa ver que Ele nos ama. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha, que você seja uma pessoa tratável por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tenha os ouvidos tratáveis pelo Espírito Santo de Deus, os olhos curados pelo Espírito Santo de Deus, para que tenha uma visão completa de Deus do seu reino e seja abençoado. Deus abençoe a sua vida.